Já temos aqui algumas questões. Eu começava aqui pelo António e gostei muito do anúncio do Patek Philippe, porque eu tinha-o na memória, mas já não me lembrava dele, e obrigado por recordar isso, e até porque conheço bem a história da família. Gostei de algumas novidades que ele aqui nos trouxe, mas tinha aqui uma questão minha, que no fundo, de alguma forma, é precisar aquilo que o António disse. Ou seja, como é que já vai na segunda geração, a terceira já está pronta ou está a ser preparada, já está quase a sair do forno, por assim dizer, para entrar na labuta, mas normalmente há esta barreira das 3 gerações e manter a visão para além disso não é fácil. O que é que vocês estão a fazer para garantir isso? Porque depois há questões de vocação e pode haver um momento que alguém diga, não, eu quero é medicina, quero é astrofísica. Por outro lado, também tenho aqui uma pergunta que lhe é dirigida por parte da Carolina Abreu, que é muito importante, até porque tem a ver com algumas coisas que nós falámos aqui no primeiro painel, na parte do social. É se tem alguma regra de integração dos cônjuges no vosso protocolo de família. Carolina é perigosa. Indo primeiro à questão que acho que tem mais força, que é a questão da terceira geração. É verdade que na primeira geração tudo é mais simples, porque tratamos entre irmãos. Para a terceira geração há que tratar entre primos. Exatamente. E, portanto, os primos não têm uma ligação tão forte como os irmãos. A resposta à questão tem muito a ver com ter documentos, como um protocolo de família e outros instrumentos formais que dão a resposta e que dão mecanismos para se avançar. E, portanto, não tem nada de errado, aliás, é um caminho muito legítimo, os gestores não serem da família e serem profissionais e os membros da família terem um papel, que é um papel muito cómodo, que é como acionistas que recebe dividendos, não tem problema nenhum. E, portanto, a base é criar o formalismo e não deixar as decisões ao acaso. Muito bem. Um exemplo prático, e respondendo à Carolina, no protocolo de família, no nosso, que foi decidido por nós e, portanto, tem coisas bem decididas, outras que podiam ser mais bem decididas. Tem uma regra relativamente aos cônjuges, que é, para preservar a harmonia familiar, os cônjuges não devem trabalhar em simultâneo uns com os outros. Então, mas esse problema não se passa mesmo entre irmãos, entre primos, entre sobrinhos? Porque vocês se zangam em casa ou se zangam no trabalho, há uma chatice de um lado e no outro, não é? Mas eu não tenho que ter os meus irmãos e os meus primos dentro da minha casa. Mas tem que trabalhar com eles, na vossa casa. Mas essa é uma pequena grande diferença. Muito bem. Era isto, não é? Exatamente. Obrigado. Eu acho que foi simples e objetivo. Pedro, eu ouvi e eu não resisto agora a trocar aqui um bocadinho de papéis consigo, porque eu tenho que vender aqui alguma coisa do meu peixe e eu adoro estar aí desse lado. Diga-me o seguinte, eu estava a ouvi-lo e gostei muito, assustei-me quando vi o slide do Fidel, porque normalmente ele era muito prolífero em palavras, como nós sabemos. Ao contrário, o Pedro foi comedidérrimo e prometeu e cumpriu. Mas a questão que eu estava a ouvi-lo, e sobretudo naquele slide que pôs o nosso Presidente do Governo Regional com o nosso Ministro das Infraestruturas, e há uma coisa, e gostava que comentasse esta afirmação que eu costumo fazer. Eu costumo dizer que Portugal não tem, ou pelo menos há muitas décadas que não tem, uma estratégia para a aviação. E mais, nem sequer a considera como parte integrante e peça fundamental da atividade turística, apesar das evidências, como nós, por exemplo, infelizmente vimos durante a pandemia, que foi aeroportos a fazerem parte de estacionamento de aviões. Isto devia ser corrigido ou não, e ligando isto com a Madeira, por exemplo, num caso específico como a Madeira, tem andado, do ponto de vista orgânico e governamental, num caso a separ entre turismo e transportes, já estiveram juntos, agora estão separados. Nos Açores também a mesma coisa, não deviam estar, ou seja, tal como eu defendo na República que o turismo e a aviação deviam estar juntos, mas aqui, por maioria de razão, deveriam ou não estar juntos. Esta era uma afirmação que eu normalmente faço, mas que lhe peço também, com o seu saber, para comentar. E depois tenho aqui uma pergunta para si, que me chega de Afonso Gonçalves, que diz, além do Porto e Lisboa,
quais são as alternativas dos tais aeroportos domésticos que falou para a Madeira? Beja? É a pergunta que eu tenho aqui. Olha, eu por acaso vou começar por essa segunda pergunta por causa da provocação. Esse leitor e o Atílio esqueceram-se de Faro. Vamos logo ao mais óbvio, não é? Não há ligação entre... Eu não me esqueci, eu sou correia de transmissão agora. Ok. Eu disse que não havia estratégia para a aviação, lembre-se. Vamos lá ver. Antes de irmos a Beja, nós não temos uma ligação direta entre Madeira e Algarve. E corrijam aqui os madeirenses que estão presentes, quando vão ou pensam em praia, pensam obviamente na Ilha de Porto Santo, está aqui ao lado, pensam mais facilmente nas Canárias, porque têm voos a 80 euros e lá estão com as praias, porque a ida até ao Algarve e aquelas praias que certamente também teriam sucesso aqui na Madeira para os madeirenses, são, digamos, difícil de acesso e caras. Depois, quando se procuram um bilhete via Lisboa para ir para Faro, é caro. E, portanto, esta ligação que é mais óbvia, ela não existe. Por outro lado, nós temos uma rede de aeródromos, alguns dos quais até já estão adequados para aviões que poderiam fazer a ligação até aqui à Madeira, que não têm esse acesso e que não podem. E, portanto, não há aqui um investimento pegando na questão de não haver uma visão macro da infraestrutura e da conectividade e da mobilidade. Esta é uma falha enorme. Portanto, não há investimento que é feito na rede de aeródromos. Temos uma ligação, para quem não sabe, que existe todos os dias entre Bragança e Portimão, passando por Vila Real, Viseu, Cascais e seguindo para Portimão. É a única que existe transversal do país, nestes termos. E eu pergunto-vos uma coisa. Quando vocês veem aquelas imagens do continente, de Bragança e Viseu, as pessoas ali a partir o dedo, os dentes por causa do frio, e vocês estão aqui com 25 graus, quantos bragantinos e habitantes de Viseu não gostariam de rapidamente chegar aqui ao Funchal se tivessem um voo direto, por exemplo? E quantos madeirenses é que não têm família em outros sítios que não sejam o Porto e Lisboa e que é difícil visitá-los durante um fim de semana, quanto mais não seja prolongado, porque chegar lá implica uma série de viagens. É o avião, e depois é o autocarro, e depois é o comboio, para chegar ao sítio onde esses familiares estão. Ou pessoas deslocadas por motivos profissionais. Portanto, esta mobilidade entre ilhas e continente, ela está totalmente subaproveitada, também por muito culpa de uma falta de, digamos, de política pública de desenvolvimento do interior que passa pelo aproveitamento das infraestruturas que existem. Mais uma vez dou aqui o exemplo. Na Galiza, num espaço de 160 quilómetros, têm ligações. Eu dei os exemplos de Menorca, mas se forem a Ibiza, ou Maiorca, ou Las Palmas, ou Tenerife, vão, obviamente, ver o mesmo tipo de comportamento. Então, há aqui uma falha notória e que eu vou alavancar isto com outra que me parece mais chocante nesta legislatura em particular. Nós temos um ministro que é dono, e dono entre aspas, obviamente, da infraestrutura, aeroportos, que é dono do agente económico TAP. Portanto, um agente económico em muitos aeroportos tem uma relevância enorme. É também quem nomeia o Conselho de Administração da ANAC. É quem tutela a NAV. É quem legisla. É quem executa. Estas 6 coisas, ou itens, ou assuntos, estão todos na alçada da mesma pessoa. Isto não pode dar certo. Portanto, claro, é preciso, voltando aqui à sua pergunta, descentralizar onde faz sentido, centralizar onde é necessário. Não há ninguém, e eu acredito nisto piamente, não há ninguém que cuide melhor do seu aeroporto do que os madeirenses. Não há ninguém. A Assembleia Regional, o Governo Regional, todos estes atores aqui são aqueles que melhor conseguem entender, acompanhar, evoluir, desenvolver o aeroporto que lhes serve. E, portanto, isto é um princípio básico da subsidiariedade que deveria ser aplicado, que não está a ser aplicado
e muito por culpa não só do Estado centralista que nós temos, mas depois de uma prática que é autorizada de concentração de poder, de falta de escrutínio e de uma comunicação social que não cobre estes, digamos, estes podres que com os quais nós temos que conviver depois na prática enquanto agentes económicos. Muito obrigado, Pedro. Eu só quero fazer uma correção, porque disse que o transporte aéreo aqui não estava na Secretaria Regional do Turismo, mas está. O Sr. Secretário Regional está muito atento e já me alertou, e ainda bem, eu peço desculpa porque o lápis é meu. Já houve tempos em que não esteve, mas é verdade que está. Agora, felizmente, nos Açores está, mas tem-se andado, no fundo, neste caso, a separar. Mas lá está, é mais um dos bons exemplos que nós devíamos transpor para a República, se calhar, e ligar aquilo quem fala a mesma língua, porque, no fundo, nós estamos aqui todos e estamos todos a falar de turismo e estamos a falar a mesma língua. Eu até vou dizer outra coisa. Deixem-os trabalhar. Deixem-nos trabalhar. Não é? Já alguém disse isso um dia. Bem, Margarida, também lhe cabe agora a vez a si. Eu gostava de... Já me estão aqui a mandar muitas mensagens por causa do tempo, mas isto é tão agradável estar aqui. Algumas questões telegráficas e que se prendem muito com o dia-a-dia. Nós falamos hoje muito de tecnologia e a pergunta que eu lhe faria era se não há, com esta evolução da tecnologia, da digitalização, com as novas ferramentas que vêm aí, o 5G em força, a inteligência artificial, as ferramentas quânticas, a robótica, não há a pressão da falta de mão de obra que a atividade turística está a sentir, tudo isto não vão ser aceleradores para nós substituirmos estas pessoas que faltam por outro tipo de quem faça o trabalho que não será necessariamente humano? Esta é uma questão que eu lhe deixava. Eu sei que isto dá pano para mangas, mas também sei da sua capacidade de síntese. Mas espera aí que eu tenho aqui uma pergunta do Filipe Olim para si. Ok. Isto é 2 perguntas a cada um. E a questão que ele me coloca, ou que me pede para colocar, é: com a população a decrescer e envelhecer, e abordou isto na sua apresentação, a maior procura de pessoal, uma maior pressão salarial para repor poder de compra, mais crescimento do setor a ampliar essa mesma pressão salarial e, portanto, conseguirá a atividade passar para os clientes este aumento de custos ou vai isto ser assumido, interiorizado pelas próprias empresas, podendo até chegar ao ponto de pôr em causa a sua própria sustentabilidade económica ou financeira? Então, respondendo também telegraficamente, eu volto a frisar aquilo que disse há pouco. Eu acho que não é possível ver hotelaria de qualidade sem pessoas. Acho que a inteligência artificial é extremamente importante nos processos. Acho que a robotização de algumas tarefas podem ser em back-office, por trás daquilo que os clientes não veem. Acho que o delivery do serviço tem que ser feito por pessoas. E sobre isso eu não tenho a menor dúvida. Penso também que a concepção dos hotéis hoje tem que ser feita de outra forma. Enfim, acho que dificilmente hoje eu trabalho com alguns investidores, mas o António também conceber hotéis de 200 e 300 quartos. Isso acho que não vai acontecer, pelo menos em Portugal. Eu acho que não há espaço para isso. E o que vai acontecer é cada vez haver mais projetos de nicho, pequenos. Eu devo dizer que nós gerimos hotéis com 9 quartos e que são rentáveis, gerimos hotéis com 15 quartos e são rentáveis, e quando em 2017 nos desafiaram para gerir um hotel com 36 quartos, que é bastante conhecido em Lisboa, toda a gente achou que éramos loucos e que a rentabilidade do projeto não se ia fazer. Já estamos há 5 anos e o projeto vai-se pagar em menos de 10 anos. Portanto, com uma pandemia pelo meio que afetou muito Lisboa. Eu acho que temos que perceber que o conceito, o produto hoteleiro, também ele vai ter que se ir ajustando. É verdade que a população temos um tema demográfico, mais numas zonas do mundo do que outras, e, portanto, eu acho que políticas de migração são muito bem-vindas, algumas já entraram até foram publicadas recentemente, e temos que trabalhar nisso no seu todo, não só na força de trabalho, mas também nas condições que damos às pessoas. Em relação à pergunta sobre como é que
a pressão dos salários, como é que isso se incute no valor de venda do produto, que são as vendas dos quartos, elas têm que estar refletidas, porque não podem ser absorvidas, é impossível. Mas se a experiência for boa, se o serviço for bom, se entra a criatividade de quem gere para dar, de facto e efetivamente, uma experiência verdadeira e diferenciadora a cada hóspede. O value for money. Value for money. Sim, senhora, muito obrigado. Eu lamento, mas não temos, ou pelo menos não tenho tempo para mais, mas agradeço sobretudo aos nossos oradores, a todos eles, a estes e aos passados. Muito obrigado também pelas vossas perguntas, pela vossa paciência em nos ouvirem e foi um prazer estar aqui e eu agora vou sair rapidamente. Muito obrigado a todos. Obrigada.